Pessoal, nessa questão 4, a gente vai trabalhar com a identidade de pontos. Essa situação já discutimos também em alguma aula que eu deixei gravada para vocês, tá? Então, qual é a ideia aqui, né? Primeiramente, é identificar quem é o primeiro termo de cada ponto, a primeira coordenada, vamos dizer assim. Então, ó, no item A, a primeira coordenada aqui do primeiro ponto, observe, é x, tá? E o primeiro termo do segundo ponto é 2. Como está dizendo que esses dois pontos são iguais, quer dizer que o primeiro termo do primeiro ponto tem que ser igual ao primeiro termo do segundo ponto. Então, aqui no item A já é imediato. Olha só, x é igual a 2. Pronto, já achei o valor de x. Agora, você tem que identificar corretamente quem é o segundo termo de cada ponto. Então, ó, no primeiro ponto, tá, gente? O segundo termo é o y, ou melhor dizendo, a segunda coordenada. E a segunda coordenada aqui do segundo ponto é menos 5. Então, você vai igualar esses termos. Então, aqui vai ficar y igual a menos 5. E não tem mais nada a se fazer. Então, já achei aqui. X tem que ser igual a 2 e y igual a menos 5. A gente vai proceder dessa mesma maneira no item B, pessoal. Ó, a primeira coordenada do primeiro ponto vai ser quem? X mais 4. Então, você já anota aqui, ó, x mais 4 igual. Aí, você vai lá no segundo ponto e identifica quem é a primeira coordenada, que aqui no caso é 5. Aí, você iguala a 5. Gente, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Resolvendo essa equação, vai ficar 5 menos 4 e, por fim, x é igual a 1. A mesma coisa aqui você faz para a segunda coordenada. Ó. A segunda coordenada do primeiro ponto é y menos 1, então você já anota aqui, ó, y menos 1 igual à segunda coordenada do segundo ponto, que no caso aqui é 3. Aí vamos lá, y é igual a 3 mais 1, y é igual a 4. Pronto, descobrimos o valor de x e o valor de y. Essa questão 5 está relacionada com o vídeo que tem na apostila e no próprio vídeo ele já mostra essa formulazinha, tá? Que é y, que representa o valor a ser pago quando a gente vai abastecer a moto, se não estiver enganado, e lá ele coloca que o valor do litro é 3,55. Então, você vai pagar 3,55 por litro. Então, vou multiplicar 3,55 pela quantidade de litros X que eu vou colocar ou abastecer na moto ou no carro. Então, isso aqui seria a resolução da 5. Pessoal, nessa questão 6, ele pede para a gente informar quanto a gente vai pagar caso a gente abasteça apenas 1 litro, 2 ou 5 litros, tá? Como a gente tem essa formulazinha aqui, a gente pode utilizar essa fórmula. Então, o que, que você vai fazer? Então, olha só. Primeiro, tá? Primeira situação, x é igual a 1. Se o x é igual a 1, ficaria como? Y é igual a 3,55 vezes 1. E aí você acharia y igual a 3,55. Olha só como é fácil, pessoal. E aí você vai fazendo isso com cada valor fornecido na questão. Então, vamos fazer agora aqui para x igual a 2, que ele pede quando x é, se a gente colocasse 2 litros. Então, vamos ver no segundo caso. X é igual a 2. Então, vai ficar y é igual a 3,55 vezes 2. Então, fazendo essa multiplicação aqui, você vai achar como resposta 7 e 10. Pronto. E o terceiro caso, que ele pediu para a gente calcular, é quando x é igual a 5. Então, aqui ficaria como y é igual a 3,55 vezes 5. Então, isso aqui vai ficar y é igual a 17,75. Pronto. Nessa questão 7, o que acontece? A gente vai preencher essa tabela e, em seguida, fazer uma representação gráfica, tá, dessa situação. Então, ó, perceba só, pessoal. Aqui, quando for zero, óbvio que não vou abastecer nada, então quer dizer que o valor pago também será zero. Se eu abastecer com litro, como já vimos na questão anterior, aqui vai ser 3,55. Também já vimos na questão, na questão anterior que se abastecemos 2, isso aqui vai ser
7,10. E aí agora aqui é só ir acrescentando 3,55 em cada caso, gente, ó. 7,10 mais 3,50, ou 7,10 isso, mais 3,55, isso aqui vai dar 10,65. 10,65 mais 3,55, isso aqui vai dar 14,20. E por fim, 14,20 mais 3,55, isso aqui vai ficar 17,55. E aí ele pede para a gente fazer uma representação gráfica. Observe que pelos valores que estão aqui no plano, que foi até 6, a gente não vai marcar todos, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou marcar o 00, que está aqui, ó, gente, o 00, ó, quando o x for 0, o y também será 0, observe, que é o primeiro ponto. E quando o x for 1, vai dar 3,55. Então, quando o x for 1, isso aqui vai ser igual a 3,55. Então, vamos supor que 3,55 esteja mais ou menos aqui, ó, 3,55. Pronto. A gente vai ligar aqui, ó. Pronto, esse é o terceiro ponto, tá? Olha só. Pronto. E aí, essa reta aí seria a representação gráfica dessa situação. Professor, a gente não precisa marcar os outros pontos? Não precisa, gente. Toda vez que a gente for fazer uma representação gráfica, tá, gente, uma função de primeiro grau, basta a gente marcar 2 pontos, tá, referente àquela função e ligar esses 2 pontos. Beleza? Não se esqueça dessa dica. Eu sei que na aula anterior, na live que fizemos, tá, na semana passada, eu mostrei um método de resolução para este tipo de situação aqui que aparece nessa questão número 1. E hoje aqui, obviamente que a depender do contexto e dos pontos, a gente consegue encontrar essa lei de formação sem fazer conta nenhuma. Observe aqui, pessoal, nesse caso. Ó, se eu comprar 1 quilo, tá, eu vou pagar 14. Observe, ó, quando eu comprei 2 quilos, dobrou a quantidade que eu vou pagar, dobrou a quantidade que eu vou pagar. Então, observe aqui o seguinte, que nessa função aqui, nessas duas grandezas, o quilo e o valor que eu vou pagar, o que acontece? São grandezas diretamente proporcionais, tá? À medida que o valor do quilo aumenta, o valor do preço que a gente vai pagar aumenta na mesma proporção. Então, nesse caso aqui, para responder essa questão, eu posso colocar assim, sei lá, V de valor que eu vou pagar, tá certo? É igual, qual é o valor de 1 quilo? R$14, vezes a quantidade de carne que eu vou levar. A quantidade, isso obviamente em quilos. Pronto, essa aqui seria a lei de formação dessa função. Olha como é muito simples. Então, tem muitos casos que dá para fazer assim, diretaço, tá bom?